Irmãos, bom dia. Espero que os irmãos estejam bem, tenham passado bem essa semana, onde nós com certeza sentimos falta uns dos outros, sentimos falta de nos reunir, mas que mesmo assim nós temos tido a oportunidade de ter esses momentos de leitura, de aprendizado da palavra, de compartilhar uns com os outros da palavra e realmente, como eu falei da última vez, tem sido bênção tanto para quem tem ouvido, para mim como ouvinte, durante toda a semana, quanto para quem tem preparado. Eu tenho certeza que também tem sido bênção, como foi para mim hoje, e espero que seja também na vida dos irmãos. Queria começar compartilhando um livro que eu estava lendo essa semana, e nesse livro, em determinado momento, o rapaz começa a contar a história de uma mulher que passa por determinados problemas na vida dela. E quando ela vai no psicólogo, ela fala a seguinte frase pro psicólogo: eu só espero que tudo isso que esteja acontecendo seja culpa minha. Aí o psicólogo, abismado, pergunta: mas por quê? Ela fala: mas porque se for culpa minha, significa que eu possa resolver. E lendo sobre isso, eu refleti durante essa semana e refleti várias coisas. Eu tinha a intenção de falar para os irmãos sobre duas coisas, sobre aquelas coisas na nossa vida sobre as quais nós temos controle e aquelas coisas sobre as quais nós não temos controle. Mas daí, escrevendo, refletindo, até gravei um vídeo falando sobre isso, eu decidi mudar. Eu vou falar sobre aquelas coisas que nós achamos que nós temos controle e aquelas coisas que nós temos a certeza de que nós não temos controle. Porque realmente nós temos a ilusão que nossa vida é muito independente, nossa vida não varia com ninguém, não varia com pessoas, não varia de acordo com a natureza, não varia de acordo com doenças que nós achamos muitas vezes que nós estamos imunes e nós achamos que nós somos muito autossuficientes. E realmente nós temos coisas na nossa cabeça que nós falamos: não, isso depende só de mim. E realmente eu não estou negando que nós temos muita responsabilidade individual sobre nossa vida. Nós podemos mudar nossas ações, nós podemos mudar os nossos pensamentos, podemos mudar os nossos hábitos diariamente, nós podemos fazer isso transformando nossa vida para melhor a cada dia. Espiritualmente falando, financeiramente falando, nós podemos melhorar a nossa vida realmente a cada dia. Mas isso, com certeza, não significa que nós temos total controle daquilo que acontece na nossa vida. Primeiro, porque essas coisas que nós achamos e nós definimos como as coisas que nós controlamos, que é aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós adquirimos como hábito, tudo isso depende de Deus nos dar saúde, Deus nos dar sabedoria, Deus nos dá as oportunidades corretas, Deus nos dá os pensamentos corretos para fazer aquilo que tem que ser feito no momento certo. Então, ainda aquilo que nós achamos ter uma certa autossuficiência, nós ainda assim somos dependentes da graça e da misericórdia de Deus. E a segunda coisa que eu já iria falar antes e que eu quero focar especificamente hoje é aquilo que nós não temos controle e que muitas vezes nos deixa ansiosos, nos deixa preocupados, nos deixa muitas vezes nervosos. Que tudo aquilo que depende de outras pessoas e que depende de outros fatores que muitas vezes nós não controlamos. É o que acontece, por exemplo, em muitos países. Catástrofes naturais, as pessoas não têm como controlar, não têm como prever, e muitas delas não têm como se prevenir. É o que acontece quando nós temos que lidar com outras pessoas, porque nós dependemos das outras pessoas entenderem a nossa mensagem, nós dependemos da realização de outras pessoas, das ações delas, e tudo isso nos deveria dar e nos dá realmente uma certa atenção. Muitas vezes nós precisamos fazer as coisas e as coisas que precisam ser feitas dependem de outras pessoas. E essa dependência pra gente é muito difícil de entender. Essa incerteza pra gente de que talvez outra pessoa não faça do jeito que eu quero, talvez outra pessoa não faça do jeito que eu espero, talvez as coisas não aconteçam como eu estou esperando, talvez pode aparecer uma doença, talvez pode aparecer uma catástrofe na natureza e tudo pode dar errado na minha vida. Tudo isso nos deixa muito, muito ansiosos. É claro que nós não paramos especificamente para refletir sobre tudo isso todos os dias, mas de alguma forma o nosso subconsciente, nós sabemos disso, nós sabemos desses riscos e nós vivenciamos as consequências dessa dependência de outras pessoas dia após dia. Quando alguma coisa na nossa vida é errada, nós vemos o tanto de coisa que era dependente dela, ou o tanto de coisa que nós dependíamos para realizar determinada tarefa. E essa nossa insuficiência, como eu falei
nos deixa ansiosos, nos deixa preocupados. Mas a Bíblia, a palavra do Senhor, nos fala em Mateus 6, no versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O que eu acho interessante sobre esse versículo aqui é que, primeiro de tudo, Jesus não nega que nós teríamos problemas. Ele até fala isso, no mundo tereis aflições. Mas aqui especificamente, ele fala, basta ao seu dia o próprio mal. Ele não fala, basta ao seu dia que tudo se resolverá num passe de mágicas. Não fala, basta ao seu dia a sua própria alegria, mas basta ao seu dia o seu próprio mal. E apesar disso, ele fala pra gente, não vos inquieteis, ou seja, que a gente não fique preocupado com aquilo que ainda há de acontecer. Por quê? Porque no versículo 33 ele fala, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aí, irmãos, eu aprendo algumas coisas com esses versículos aqui. A primeira delas é, como eu já compartilhei com os irmãos, que nós, inevitavelmente, vamos ter problemas, como Jesus fala, porque nós teremos o mal de cada dia. Mas apesar disso, ele também fala que, ainda que tudo vá mal, ainda que a cada dia caiba o seu próprio mal, a vontade de Deus e o que vai acontecer na nossa vida é que se nós colocarmos no nosso coração, a nossa vida, a nossa esperança no Senhor, Ele vai nos sustentar. Tudo aquilo que a gente precisa, Ele fala, no versículo anterior ainda, aquilo que nós vamos comer, aquilo que nós vamos beber, aquilo que nós vamos vestir, tudo isso vai ser provisão do Senhor quando nós colocarmos os nossos olhos, quando nós colocarmos a nossa esperança nele. Então, apesar de a cada dia nós termos o nosso próprio mal, a cada dia nós vivenciarmos coisas que nós não temos certezas, coisas que nos afligem, coisas que nos deixam irritados e coisas que muitas vezes colocam o nosso futuro de forma incerta, nós temos a certeza de que tudo está debaixo do controle de Deus. Nada foge do controle de Deus, como o pastor Rodinei falou na quarta. Ao longo de toda a história, desde o começo até o fim da Bíblia, e como nós vemos na nossa vida e como nós vemos na história, Deus não perdeu o controle de nada. Ainda que tudo estivesse indo ruim, ainda que tudo estivesse dando errado, tudo ainda estava debaixo da vontade do controle de Deus. E é essa que tem que ser a nossa esperança. Que, ainda que a maioria das coisas que acontecem lá fora, nós não possamos controlar, nós não possamos definir, Deus tem o controle de tudo. Em Isaías, ele nos fala que as palavras do Senhor são que os meus caminhos não são os meus caminhos, nem os meus pensamentos, os vossos pensamentos. Porque os meus caminhos e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos. E essa tem que ser a nossa segunda esperança. Que tudo está na perfeita, na boa e na agradável vontade de Deus. E que essa vontade é muito maior do que nós podemos entender muitas vezes. Que os caminhos que Deus prepara para nós são muito maiores do que muitas vezes nós podemos entender. E essa tem que ser a nossa esperança a cada dia. Que, ainda que nós tenhamos controle, possamos mudar a nossa vida. E realmente, nós podemos a cada dia trabalhar na nossa vida. Tudo é dependente da graça e da misericórdia de Deus. E aquelas coisas que nós sabemos que nós não temos controle, o mal de cada dia que aflige a gente porque nós não podemos trabalhar de forma nenhuma contra ele, nós temos que ter certeza de que tudo isso está debaixo da vontade de Deus. E que Ele é quem nos sustenta, é Ele quem nos abençoa cada dia. Que nós possamos realmente colocar isso e entender que a vontade de Deus é muito maior, é muito melhor do que a nossa, muito maior do que nós podemos imaginar. Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração para terminar? Pai, obrigado, Senhor, porque nós pudemos compartilhar da Tua palavra aqui, Senhor. Realmente, coloca no nosso coração que a Tua vontade é muito mais alta, é muito perfeita e muito maior do que muitas vezes nós podemos entender. Dê-nos sabedoria para entender os Teus caminhos, dê-nos sabedoria para entender a Tua vontade. É o que eu te peço em Teu nome. Amém. Amém, irmãos? Obrigado por terem me ouvido mais um dia. Espero que tenham um resto de domingo abençoado.